Valeu. O senhor acha que essas experiências acontecem, o senhor Lucas ou Birigui, justamente para dar essa aditivada nas pessoas? Porque conforme a gente vai evoluindo psiquicamente ou cientificamente, o progresso eletrônico, né? O progresso científico, a gente vai meio que se distanciando disso. Vai distanciando. Meio que se tornando autossuficiente, vamos dizer assim. Aí o senhor acha que vem essas experiências para justamente dar essa aditivada? Falar, opa, peraí. Por exemplo. Precisa... Por exemplo, na década de 80, vou dar um exemplo para você. Na década de 80 nós tínhamos um problema sério. Tava um pandemônio o negócio. Aí surgiu a AIDS. Problema sério que o senhor fala é a sociedade estava em estado de libertinagem, assim, uma liberdade exagerada, sem foco, sem direcionamento. Muita gente fala assim, não, mas por que veio a AIDS? Ela deu uma acabada na coisa. A maneira com que essa realidade que rege a nossa age para tentar nos conscientizar é através das doenças, o senhor acha? Os problemas. Uma parte é. Acordar. Você dá um chacoalhão, não fosse um chacoalhão. Falar, você é ser humano, calma, não se acha demais. Porque o nosso ego, ele vai embora. Se deixar, ele vai. Deixar, ele cresce, né? Que foi o que aconteceu agora. Com essa pandemia que a gente teve, né? O que aconteceu agora? Acho que nem pode falar. Não ficou todo mundo em casa preso na época aí? O que aconteceu? Uniu mais um pouco. Isso eu percebi também. Uniu mais uma coisa que eu sempre falei. Aí agora aí veio, deu uma acalmada aqui. Aí o cara fala assim, pô, não somos nada não, ainda tem que... Não adianta eu ter um aparato de tudo que eu penso, né? Tem um aparato, tá, até as grandes potências. Aquele aparato todo, eu tenho um misto aqui, um misto ali e tal, e de repente pintou um vírus que pega pelo ar. Vamos para Marte, vamos povoar Marte, a Lua. Não adiantou. Deu um chacoalhão em todo mundo. Então existe uma espécie de força centrípeta que nos puxa para o centro. 100%. Para todo mundo meio que se aglutinasse. É aqui, ó. Enquanto a gente não perceber essa... Não, tem muita gente que não percebeu ainda. Essa união, essa necessidade de união, a gente vai ficar... Veio uma praga aí que acabou com o planeta. Aí começa a jogar a culpa em quem? Pô, o Criador não tá... Deus não tá nos ajudando. A forma com que a gente deve enxergar, então, a realidade não é que Deus tem que fazer algo por nós, mas que nós temos que usar a força que Ele nos dá para fazer. Para fazer. A gente, é parte de nós. Parte de nós. É assim que eu enxergo. É isso. É assim que eu enxergo também. E assim nós tivemos atrás também a gripe espanhola. E várias outras. Vários outros cataclismas, né? Globais aí. Melhorou um pouquinho, mas nós precisamos melhorar mais. Falando melhorar mais no todo. Uhum. Como seres humanos. Essa é a evolução necessária. Me lembrou do livro do Jean Val Elan. A ganância não leva a nada, né? Não leva a nada. Jean Val Elan escreveu um livro que chama se eu não me engano, é nem Javé e nem Darwin, a evolução possível, ele fala então, que a evolução depende do ser humano, assim, evoluir. Porque tudo que acontece hoje, o que acontece? O ser humano, a primeira coisa que ele joga nas costas é do Criador. Fala, pô, mas... Né? Não é. Entendi. Ele não quer isso pra ninguém. Tem que dar uma chacoalhadinha pra pessoa dando dar uma enxergada, tá mostrando. Entendi. Apontando os caminhos. Cuidar do nosso planeta hoje. Hoje nós estamos tendo isso já. Hoje nós já estamos tendo chuva ácida em alguns lugares. Sim. Por conta dessa nossa interação doentia com o planeta. Então respondido, Ronaldo? Mais ou menos? Não, respondi. Respondido. Essa é uma dúvida. Eu digo assim, Ronaldo, quando eu falo isso pra você, não é que você tem que ser um bambambão, cientista, não. Não precisa ter muito estudo também, não. Se aproximar da essência humana, né? Aproximar da essência humana. Esse é o nosso crescimento. Tem que crescer mais. Nesse nível de raciocinar, às vezes até parece que a gente é o vírus, né? Sim. Que eu acredito que não deixa de ser. Não deixa de ser. E a gente tá nesse é sistema. Nós somos vírus. É uma visão que eu tenho também. É um grande sistema
Ou a gente, por exemplo, a gente tem bactérias no nosso... Tem, várias. Várias. No nosso corpo Várias. e a maior parte delas no intestino, né? Que é a microbiota. Tem microbiótico. E a gente tem as bactérias que nós dizemos que são boas ou ruins. O que Eu vou dar- é? Essas bactérias vivem em simbiose com o nosso organismo. Ou É. seja, elas nos ajudam a sobreviver e nós ajudamos elas a sobreviver também, Todo serzinho que fornecendo... você vê aqui na Terra, ele tem um Exato. significado. Se essas bactérias resolverem destruir o nosso Destruir. organismo, falar, não, vamos acabar. Elas também vão morrer porque vai perder a Perder. morada delas. Então é mais ou menos isso. É mais que ou menos assim, o eu equilíbrio. imagino que a gente seja, sabe, gente? Dentro de um sistema, se a Por gente exemplo, resolver destruir, Eu vai tenho uma ser. planta naquele quintal lá, cuida dela. Aquela planta lá, eu comia a beta, colocava no suco e na comida também. 5 folhas dela. Qual que é o nome Ou dela? batido no Eu sei qual que é o liquidificador. nome, mas o senhor vai falar aí. Ora pronobis. Cara, pro nome. Quando eu fazia exame de vitamina, tava Altíssimo. alto demais, altíssimo. Eu tinha que diminuir um pouco. Só aquela folha lá. Como a gente não 5 folhas como a daquela, gente perde nessa conexão. 5 folhas daquela, ele equivale a um bife. De A proteína. proteína. É verdade. Hoje está voltando muito mais essa conexão que nós tínhamos com, por exemplo, Sim, hoje é chamado de fitoterapia. fitoterapia. né? Tem um monte de nome aí. Mas assim, é uma real conexão. É como a gente diz, tá tudo conectado. Nosso corpo, nosso organismo é uma matéria orgânica que está conectada com outras. A gente extrai as energias, o necessário do que está ao nosso redor, do ar, das plantas, da terra, do E eu sol. converso com elas. Ah, o senhor conversa. Conversa. Que também é outro estudo que tem um livro, A Vida Secreta das Plantas, né? Que é documentado isso, o quanto nós interagimos E uma cuida da outra, sabia disso? emocionalmente. Tem os micélios Uma por cuida baixo, da é outra. isso mesmo. Tem a rede micelar. micelar embaixo. Isso. É. Que se tem as plantas, as árvores em uma floresta e uma árvore está doente, as outras Outra começam a lá cuida mandar dela. seiva, começam a mandar Começa a energia mandar. pra ela, através dos micélios. É uma Mandar. rede micelar semelhante à nossa rede neural. Então, assim, é tudo conectado, tudo conectado. fractalizado. O que é fractalizado? Existe um padrão na natureza que se repete em todos os seres, nos animais, nos vegetais, em nós, no cosmos, em tudo.